Deus de Israel. Aqui estamos nós na tua presença sempre, confiantes e determinados no Espírito, porque nós sabemos, meu Deus, que determinados no Espírito nada pode nos deter. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados e erros e nos cobre com teu sangue. Nos ajuda a absorver a tua palavra e crescer na verdade dela e no conhecimento dela. Nos ajuda a prosperar, meu Deus, em cima de uma palavra revelada, com entendimento claro da sua palavra. Nós podemos ir longe. Então nós não queremos perder tempo. Eu não quero perder vida nem tempo. Tempo é vida. Eu não quero perder. E eu não quero que o teu povo perca tempo com coisas irrelevantes, mas se concentre naquilo que realmente pode levantar e levar uma pessoa a vencer. Então, Jesus, estamos aqui para te buscar com o nosso coração rasgado, para aprender do Senhor, pegar a direção e seguir, e implantar na nossa vida. Nos ajuda a não apenas ouvir, mas praticar. Não queremos ouvidos surdos, olhos cegos, mente bloqueada, coração fechado, uma boca como sendo usada contra nós mesmos. Não, nós queremos, meu Deus, ouvidos sensíveis à sua voz, visão espiritual, uma mente renovada e coração rasgado. Nos ajuda. Nós queremos vencer. Jesus, nós queremos vencer. Eu peço, tenha misericórdia de nós. Nós queremos vencer. E só o Senhor pode nos conduzir à vitória. Nós não queremos perder tempo com religiosidade, emocionalismos e com coisas que não têm peso, que não nos ajudam. Mas nós queremos aprender o que fazer e fazer. Porque sabemos que dessa maneira seremos bem-sucedidos e nós queremos desfrutar de realização e sucesso. Abençoa cada vida que aqui está. Renova as forças, alegra o coração e que mentes sejam preparadas para receber a sua palavra, absorver e seguir em frente. Eu repreendo toda obra armada, preparada, arquitetada contra nós, obras malignas que foram preparadas no mundo espiritual contra nós. Eu desfaço agora em nome de Jesus toda inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos. Eu destruo no nome de Jesus. Seja lá o que for que tenha sido armado contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Nos cobre com teu sangue. Põe anjos de guerra ao nosso redor, ao redor da igreja, dos templos, do nosso povo. E abençoa cada vida que aqui chegou. Que todos sejam poderosamente abençoados, renovados, despertos e possam sair daqui prontos para vencer. Muito obrigada por tudo, Deus, principalmente pela salvação, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela oportunidade de estar na tua presença. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2014. Eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo? Em nome de Jesus. Amém? Por gentileza, se sente, por favor. Nós falávamos ontem no encerramento do jejum, do nosso segundo jejum, sobre José. E então, o Espírito Santo nos conduz a continuar nesse assunto, que eu creio que é muito forte e nos ajuda a ter uma visão muito mais ampla do que nós podemos fazer, atingir, chegar. Então eu vou ler esse aqui, e daí o resto eu falo, porque a história é mais longa. Gênesis 41. Nós vamos ler do 8 até o 14. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. E lhe contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então aqui tinha magos, sábios, gente
estudiosa. Eles tinham muitos astrólogos, gente que vivia para estudar os astros, as ciências ocultas, de tudo. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado a minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa, diga depressa, do calabouço. Ou na Almeida Corrigida diz da cova. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Agora vem aqui para o 41:40 até o 44. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Eu vou repetir. Entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: diga comigo, eu sou o faraó. Mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, de novo, levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito. Quando nós começamos a estudar a história do José, nós vimos um menino que era o filho desejado do pai, predileto, que cuidava do rebanho do pai, que encabeçava as coisas do pai, e que o pai tinha um apego maior. Ele tinha 17 anos quando sofreu uma grande traição por parte de todos os seus irmãos. Foi jogado num poço, vendido como escravo 2 vezes. Uma pelos irmãos e outra pelos ismaelitas que venderam para Potifar, o oficial do faraó. Brutalmente, da noite para o dia, a vida desse rapaz foi mudada. É só você analisar, não sei se você tem filho adolescente, 17 anos ainda é um adolescente, que ainda está estudando, com sonhos pela frente, apegado demais ao pai, e os próprios irmãos, de uma forma bruta, violenta, pegou e, por ciúme, por inveja, criaram uma situação, jogaram ele num poço, venderam ele como escravo, e aos 17 anos, ele começou a viver uma outra realidade. Por 17 anos, ele foi o filhinho do papai. Depois, ele passou a ser um escravo. Os escravos, normalmente,
eles eram marcados como se marca boi, a orelha era furada, correntes eram colocadas no tornozelo, e quem olhasse para aquela pessoa, principalmente pelo furo na orelha, saberia que ela era um escravo, uma escrava, um escravo. Então, para quem tinha uma outra vida, passar a viver nessa condição, você tem que analisar uma coisa: você nascer escravo. Outra coisa é você passar 17 anos da sua vida vivendo bem, em excelentes condições, tendo o amor da sua família, do seu pai, principalmente, que é o que importava para ele. E, de repente, você passar a ser um nada, um escravo, um que não é dono da sua própria vida. Sendo forçado a trabalhos difíceis. E nada, tudo mudou na vida dele. Quando ele estava ainda com o pai, Deus deu a ele sonhos muito grandes. E aquilo entrou no seu coração. Uma das expressões que os irmãos usaram: lá vem o sonhador. Porque ele contou os sonhos e aquilo incomodou ainda mais os irmãos. Que eram sonhos de grandeza, de Deus exaltá-lo grandemente. Você imagina que Deus deu a ele sonhos de coisas que iam acontecer na vida dele. Deus colocou nele. E não há dúvida de que, ainda que muito jovem, ele teve uma capacidade de ouvir a Deus e de absorver aquilo. Porque o que aconteceu com ele, como eu disse, foi algo muito bruto. Com a capacidade de matar tudo que estava dentro dele. De arruinar. De destruir com o emocional dele. De matar a fé. O que aconteceu com ele tinha o poder de matar a fé. De matar os sonhos. De destruir com tudo, de deixar ele louco, de levá-lo a pensamentos de morte. Porque foi da noite para o dia. Ele não foi acostumado àquela vida de escravo. Ele se tornou escravo. Num dia ele estava com o pai, no outro ele já era um escravo. Então isso, eu gasto um tempo com isso para mostrar a você. Porque quando a gente estuda uma história como essa, tende a você olhar assim, e de alguma maneira, toda a biografia, como mostra o lado do sucesso que chegou lá, as pessoas esquecem do que a pessoa teve que passar para chegar lá. E às vezes essa parte é ignorada. E é por isso que na falta de paciência, de perseverar, de investir, de sacrificar, de se doar, é que as pessoas perdem grandes coisas na vida delas. Quantas pessoas que por falta de paciência, de esperar por Deus, aquilo que elas já tinham plantado, elas abandonam a lavoura da noite para o dia e perdem tudo que elas plantaram. Quando elas já estavam prestes a colher, elas simplesmente abandonam tudo. Quantas vezes eu vi isso dentro da igreja acontecer? Gente que tinha plantado tanto tempo e lutado, de repente dá uma louca, uma coisa maluca, toma conta da cabeça, vira a cabeça, e a pessoa não quer mais isso, não quer mais aguentar, não aguento mais, não suporto, vou largar tudo, sendo que ela já estava prestes a viver outra realidade. Prestes. Mas a falta de paciência, de perseverança, faz com que muitas pessoas simplesmente abandonem tudo. Elas abandonam, largam tudo. Largam a fé, largam seus projetos, matam os sonhos,
desistem de coisas que elas haviam investido. Porque para chegar lá tem um processo. Para vocês ir longe, viver coisas maiores, tem um processo. Não é da noite para o dia. Que você, hoje eu estou escravo, amanhã eu já sou governador do Egito. Não, eu preciso de uma preparação. Deus tinha esse projeto com José. Agora, não tinha condições de ele pegar um menino de 17 anos, filhinho do papai, e colocar lá no governo de um país. Você é trabalhado, você é preparado. Quantos que Deus quer colocar num lugar mais alto e está trabalhando para isso? Acontece que Deus vai trabalhando várias coisas na vida da pessoa. Se você não aprende a administrar a sua própria vida, como é que você vai administrar uma empresa? São nas pequenas coisas que Deus vai ensinando as pessoas. Você não sabe controlar a sua conta bancária e quer controlar um grande negócio. Você não está dando conta de administrar e se disciplinar em pequenas coisas, como é que você vai se disciplinar em coisas grandes? Como é que Deus coloca coisas maiores nas mãos de gente que não está dando conta do que é pequeno ainda? Do pouco. Ah, porque agora Deus vai fazer isso, Deus quer fazer. Só que tem um processo. E somos nós que mostramos que nós já estamos passando nos testes que Deus vai colocando diante de nós. Porque eu quero aquele cargo, aquela posição, não está sabendo nem lidar direito, não está dando tudo de si. Na casa do Potifar vai dar tudo. No governo do Egito. Então Deus experimentou o José. O José tinha tudo para se amargar, não se amargou. Primeiro ponto, as lutas não podem nos amargar. As perdas, aquilo que momentaneamente parece o fim da nossa vida, não pode ser visto dessa maneira. Porque muitas vezes, nós podemos nos encontrar em situações assim, que parece que agora foi o fim de tudo, e você não pode ter essa visão. Porque quando algo parece que às vezes há coisas que precisam descer lá para subir. Descer bem, para depois Deus erguer. É assim que a glória dele se manifesta. Ele foi vendido 2 vezes. Isso é muito humilhante. Passou a trabalhar como escravo. Podia ter pensado no suicídio, pensado em tudo, mas ele se agarrou àquele sonho que Deus deu a ele. Ele era escravo, mas deu tudo de si na casa daquele homem. Ele podia ter sido mais um escravo. Não, em pouco tempo, ele ganhou a confiança daquele homem. Sabe aquele tipo de gente que decidiu que aonde ele estiver, ele vai ser o melhor? Onde eu estiver, eu vou ser o melhor. Vão me enxergar, vão ouvir falar de mim. Esse pensamento, às vezes, não entra na cabeça de alguns. Quem faz isso é você. Deus vai ser com você, mas você tem que fazer a sua parte. Deus era com José, mas e se ele fosse um negligente, relaxado, preguiçoso, indisciplinado? Mas ele decidiu que ele ia ser o melhor escravo. E ele foi. Ele podia estar com raiva da vida, com raiva de Deus, porque muita gente, por um acontecimento, ele se revolta contra Deus. Quantas pessoas que estão com a vida amarrada porque estão revoltadas contra Deus? Estão revoltadas com a vida, revoltadas com Deus, revoltadas com elas mesmas. Você acha que você sai do lugar revoltado com você, revoltado com Deus, revoltado com a vida, revoltado com o mundo? Não. Isso não ajuda e não tira uma pessoa do lugar. Você não vai conseguir arredar o pé, sair do lugar. Ele era um escravo, viveu uma traição, foi arrancado da casa do pai. Então ali era para ele ter visto a vida dele como acabada. Acabou a minha vida.
Daqui eu não saio. Eu vou ser escravo uma vida inteira. Ele não acreditou nisso. Sabe quando a pessoa não sabe de que maneira minha vida vai mudar, mas a minha vida vai mudar? Eu não sei de que jeito. Eu tô num beco sem saída, mas a minha vida vai mudar e eu vou dar condições para Deus fazer isso. E Ele deu. Em pouco tempo, ele estava administrando todos os bens daquele homem, que não eram poucos. Aí lá veio um problema. O rapaz era bonito, novo, etc. e tal. A mulher do Potifar gamou nele, começou a paquerar e assediar. Ele, por temor a Deus e por respeito ao seu senhor, ficou firme e se afastava dela. Até que ela não aguentou aquela rejeição, aquela atitude dele, e armou uma cilada para ele. E disse que ele a havia assediado. E aquilo foi tão grave que ele foi mandado para a cadeia. Então você imagina, naquele momento, a reputação, naquele momento, como ele foi visto e como aquilo, ele recebeu lá dentro. Você acha que as emoções dele afloraram menos do que as nossas? Não. Eu penso que, na verdade, aquilo que acontece com qualquer pessoa, meu Deus, eu não fiz isso, meu Deus, quanta injustiça. Puxa, agora eu fui para a prisão, piorou ainda mais a minha vida. Aquilo tudo passa pela cabeça. O que estão pensando de mim? Pensando que eu sou um sem caráter, um desonesto, que desonrou a casa do homem que estendeu a mão e me deu condições e me deu confiança. Eu fui desonesto e assim por diante. Muita coisa deve ter passado pela cabeça dele, que passa pela cabeça de qualquer um de nós. Que é aquele pensamento: puxa, isso é uma injustiça, isso é um absurdo, eu não fiz isso. E não sei por que isso está acontecendo comigo. Só que ele não se entregou a isso. Aí está a diferença do vencedor para o derrotado. O derrotado simplesmente se entrega a todos os seus sentimentalismos, as suas dores, aqueles pensamentos vários, o que estão pensando, o que estão dizendo, o que me aconteceu, o tamanho da injustiça, e agora piorou a minha situação. Aí está a diferença de quem realmente constrói uma vida bem-sucedida. Ela consegue ir além disso. Aí você encontra o forte. Quando a pessoa tem tudo, e ela tem motivo, inclusive. Os motivos são reais. Não tem fantasia, é verdade o que aconteceu. Então, mais um baque daqueles. E ele passou por cima de tudo isso. E focou, certamente, naquilo que ele tinha dentro dele, que Deus havia colocado, lá há alguns anos. E em pouco tempo, o capitão da guarda, o carcereiro, deu a liderança da prisão para ele. E ele passou a tomar conta de tudo. E ele agora estava administrando algo maior, que era a prisão. E algo mais trabalhoso. Então Deus foi preparando o José na escola da vida. Porque ele não fez economia, ele não fez administração, ele não fez contabilidade, ele não tinha, porque ele não estudou nada, ele foi aprendendo. O trabalho, a faculdade dele foi da vida. Então falar, ele tinha alguma formação acadêmica? Quem foi o mestre dele? Deus e as boas escolhas. Deus e as boas escolhas. Deus e as escolhas sábias. Quando você tem tudo,
motivos para escolher o pior caminho da vida. E você escolhe passar por cima de tudo aquilo. Isso para mim é maravilhoso. Porque quem já não esteve na pior situação e decidiu passar por cima daquilo e fazer escolhas corretas? O que é bom para mim? É bom eu ficar chorando leite derramado, e pensar em suicídio, e pensar em sumir, desaparecer, acabar com a minha vida, fazer, ou eu passar por cima e continuar focado no meu projeto de vida, naquilo que Deus colocou dentro de mim, e dar condições para Deus me colocar lá. Só gente forte consegue fazer isso. Por isso que a Bíblia fala que tem o forte e tem o fraco. O forte vai além dos sentimentos, o fraco vive à base dos sentimentos, do que eu estou sentindo ou não estou sentindo. Agora, você imagina se o José fosse guiado pelos sentimentos. Ele tinha acabado com a vida dele, porque ele tinha tudo para sentir o pior. Motivos não faltaram. Motivos reais. Não fantasia. Motivos reais. Ele tinha motivos para desistir da vida, para desacreditar até de Deus. Mas ele não deixou que o diabo fizesse isso com ele. Ele não escolheu esse maldito caminho. Então, eu gosto de falar sobre o processo da vida das pessoas, porque todo mundo adora ler uma biografia de sucesso. Que alguém que foi bem sucedido e tal. E o processo dessa criatura? Porque algumas pessoas, elas estão passando por coisas, mas não estão aprendendo nada. Outras têm aprendido, aprendeu com as dívidas que fizeram, aprenderam com as más escolhas, aprenderam com as decisões erradas, foram aprendendo. Não, isso aqui eu não faço mais, isso aqui não, agora eu estou... Ele aprendeu na escola da vida, não foi numa carteira de escola. Foi no dia a dia, vivendo, realizando, se esforçando, se disciplinando e querendo realmente ser uma pessoa bem-sucedida e realizada. Porque o Potifar não tinha só ele de escravo. E ele foi o único escravo que assumiu a administração dos bens dele. A prisão não tinha só ele de preso, de prisioneiro. E por que ele foi o sujeito que conquistou a confiança do carcereiro e assumiu o posto de liderança da prisão? Porque ele fez diferente. Porque ele não fez igual todo mundo. Porque o comportamento dele certamente foi diferente. Ele chegou lá como mais um preso, e ainda o homem que tinha assediado a mulher de um homem que era oficial do faraó. Foi assim que ele foi parar na prisão. Como é que ele conseguiu espaço lá dentro? Foram as atitudes dele. Porque blá 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 não muda a vida da gente. Mas a atitude, o comportamento correto, as escolhas corretas, a maneira como você conduz a sua vida nas mínimas coisas. Eu quero sucesso. Sucesso não vem com o estalar de dedos. Requer muita disposição, investimento. E perseverança, paciência. Você tem que ter paciência. E plantando a semente, e confiando que quem planta, colhe. Porque se você não tem paciência, não é perseverante, você desiste, você desanima. Tem dias que você está desanimado. Meu Deus, tanto que eu já estou fazendo, tanto que eu fiz, tanto isso. Você tem que ser perseverante e colocar mais força. Escuta, o Potifar não tinha só um escravo. Por que esse escravo conseguiu uma posição importante, o qual ele passou a nem tratar como escravo? Porque
o comportamento, as atitudes dele foram diferenciadas. E na prisão, com tantos prisioneiros, como é que o carcereiro foi encontrando naquele rapaz uma pessoa de confiança? Foi a atitude dele. E não foi blá, 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 conversa fiada, foi um comportamento correto. Certamente eficiência, competência. Porque ninguém vai entregar como essas pessoas todas que estou falando aqui, eram situações de importância. Ninguém vai entregar coisas tão importantes nas mãos de um incompetente, de um indisciplinado, um relaxado, uma pessoa que sem disciplina nenhuma, que não se organiza, que faz as coisas de qualquer forma, ou demora e aquilo passa, deixa atrasado, deixa desorganizado. Você sabe que não é assim. As pessoas vão entregando, vão confiando, mediante as atitudes que ele vai vendo de competência, responsabilidade, disciplina, organização. Isso tudo vai sendo visto. Que muitos cristãos ignoram. Chegam aqui, mas Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória, Ele vai te dar vitória. Mas o que você está fazendo para Deus te dar vitória? Eu já falei para você que eu sou terminantemente contra esse cristianismo que promete vitória 24 horas sem que as pessoas façam nada. De mãozinho cruzado, eu sou incompetente, relaxado, indisciplinado, mas Deus vai me colocar num lugar mais alto. Não vai, não. Eu não sei administrar nem minha conta bancária e Deus vai me colocar à frente de uma grande empresa. Não vai, não. Porque você vai quebrar a cara. Como é que você vai administrar um negócio se você não consegue administrar uma coisa, as contas da sua casa? Tem gente que não sabe pegar e administrar as contas da casa. Quanto entra, quanto vai sair, vai para isso, vai para isso, vai para isso aqui. É uma desordem danada. Se eu não sei administrar pequenas coisas, como é que eu vou administrar uma coisa grande? Às vezes a pessoa não está sabendo organizar pequenas coisas, como é que você vai liderar pessoas? A primeira pessoa que você lidera é você. Como é que você vai liderar mais pessoas se você não consegue liderar você? Dizer para você, você vai fazer isso, 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 isso. Se você não obedece a si mesmo, a partir de hoje serei disciplinado nisso, vou levantar no horário, vou parar de chegar atrasado, vou cumprir com meus compromissos em dia, não vou deixar nada atrasada, vou deixar isso aqui organizado, isso aqui, isso aqui, isso aqui. De repente, está tudo fora do lugar. Chega atrasado, só chega atrasado, o horário está errado, deixa tudo desorganizado, esquece um trem aqui, esquece outro ali, e deixa passar, e deixa outra, mas eu quero coisa grande na minha vida. Eu quero um negócio, que eu quero isso. Como? Que Deus pode confiar coisas maiores nas mãos de pessoas que até hoje não entenderam que elas precisam colaborar, cooperar, fazer a parte delas. Eu quero mais, mas eu tenho que trabalhar aquilo que está ao meu alcance. Estou buscando a Deus competência, disciplina, organização, pontualidade. E assim por diante. Eu tenho que ter a minha vida organizada. Quando você organiza o seu tempo, você tem tempo. Quando você joga o seu tempo fora, você não vai ter tempo para as coisas que têm importância. Porque você perdeu tempo com coisas sem importância. Você perde. E quando a gente quer ir além, tem coisas que você tem que cortar da vida. Você tem que cortar da sua vida. E tem um monte de coisa, dentre elas, tem gente que o que
perde de tempo com televisão, quando ele podia estar fazendo coisas de importância, várias coisas que têm importância, que levantam. E ela está perdendo tempo com coisas que não acrescentam, que não servem para nada, que é lixo. Que quando ela sai de lá, sai vazia. Então, se você quer mais para a sua vida, você precisa investir. E isso tem que entrar na sua cabeça. Essa é a verdade. Analisar, não é tarde demais para você mudar hábitos errados. Em tudo na sua vida. As pessoas se habituam ao relaxo, à desordem, à indisciplina. Como eu sempre bato, se você não disciplina a sua mente, como é que você vai disciplinar a sua vida? Não vai. De jeito nenhum. E é colocando disciplina na vida que nós vamos dando condições para Deus colocar coisas maiores nas nossas mãos. E o José viveu uma experiências, e tudo isso foi na escola da vida. Foi aprendendo. E olha que ele saiu com 17 anos do seio da família, e o resto ele teve que aprender, e era ele com Deus, e certamente ali, fazendo aquilo que ele entendia, isso que é o correto, eu vou fazer. Então, às vezes as pessoas ficam assim, porque ninguém me ensinou, ninguém me deu condições de instrução, isso, aquilo. E um rapaz como esse? Porque eu não tenho isso, eu não tenho uma formação, eu não tenho isso aqui, eu não tenho aquilo outro. Olha, eu sempre incentivo as pessoas a ir além, mas eu vou dizer uma coisa para você, quando uma pessoa quer fazer bem feito, ela faz. Quando ela realmente decidiu, eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, ninguém segura. Ninguém. Ninguém segura. Não tem essa. O faraó teve um sonho, chamou todos os entendidos. Ninguém pôde interpretar. E você vê o que é você plantar uma boa semente. Ele estava na prisão, não precisava ter dado importância para o padeiro e para o copeiro. Podia ter largado para lá, mas você vê, ele plantou uma boa semente. Ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro, marcou a vida daquele homem. O padeiro, como ele disse que ia ser morto, foi mesmo, o copeiro foi restituído. 2 anos depois daquele acontecimento, você vê que você tem que ser perseverante naquilo que você quer na vida, para a sua vida. 2 anos depois, o faraó tem um sonho, ninguém interpreta, o copeiro que está lá lembra, escuta. Tem um jovem hebreu que, quando a gente estava preso, interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. O padeiro foi morto mesmo, eu fui restituído, e ele interpretou, cada sonho ele deu a interpretação. Ele pode fazer isso. De onde é que ele foi tirado para ir até o faraó? Do calabouço, está escrito aqui. A Bíblia diz que ele precisou ser barbeado, trocar de roupa, certamente estava barbudo, com roupas simples, roupas não sei se tinha um uniforme, o que é que tinha lá na prisão. Eu sei que ele estava em condições, estava no calabouço. Era Deus trabalhando todo aquele processo de fidelidade, todo aquele processo que ele passou sem desistir. Agora ele estava no calabouço, mas Deus era com ele. E chegou a hora de Deus tirar ele de lá e colocar ele num lugar mais alto, porque ele não quebrou, ele não cortou o processo no meio, ele não se entregou aos seus sentimentos, ele não foi relaxado na vida, ele não se entregou a todas as circunstâncias ruins que cruzaram a vida dele. Ele não estava amargo, odiando o mundo, revoltado com a vida.
Porque olha tudo que me aconteceu, olha o que me fizeram, o que a minha família me fez, o que não sei quem fez comigo, porque tem gente que vive desse jeito. Puxaram meu tapete, me prejudicaram, me roubaram isso, eu não tenho isso, porque me tiraram aquilo, porque isso, aquilo. Você acha que alguém vai construir alguma coisa com essa linha de pensamento? Jamais. Jamais. Foi porque ele estava limpo, mente e coração, e ligado em Deus, fazendo a parte dele, que Deus o criou a situação, e ele foram buscá-lo no calabouço. Está aqui, ó. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Porque você imagina, devia estar barbudo, e roupa da prisão. E ali, a história de vida dele, num dia, literalmente, como num dia ele estava na casa do pai, no outro ele era escravo, num dia ele estava no calabouço, no outro dia ele estava já diante sendo colocado como o homem mais importante do país, abaixo do faraó. Aí alguém fala, nossa, a vida dele mudou realmente da noite para o dia, mas foram 14 anos de perseverança, de investimento, de determinação, de paciência, de foco no sonho. Ele não limitou a Deus. Ele não limitou a Deus. Agora eu sou um escravo presidiário, estou no calabouço, eu não tenho condições de nada. Deus me deu sonhos grandes, mas é impossível ser realizado com esse histórico de vida, com esse passado. Como é que eu vou ser grande com um passado desse? Com tantas derrotas, tantos fracassos que aconteceram na minha vida. Mas você vê que não existe isso. Ele continuou focado em Deus, e Deus foi com ele. E ele, mesmo sendo um escravo, ele não foi derrotado como escravo. Mesmo sendo um presidiário, ele não foi derrotado como presidiário. Em cada etapa da vida dele, Deus cuidou dele. Deus foi com ele. É isso que você tem que ver. Às vezes a gente não está onde a gente quer estar, mas Deus está com a gente, nos ajudando. Você não está onde você sonha estar, mas Deus está cuidando de você. E Deus vai nos trabalhando para coisas maiores. Quando você não desiste, quando você persevera, quando você passa por cima de você mesmo, por cima de toda essa ladainha que a cabeça da gente muitas vezes cria. E você resiste, você vai dando condições para Deus mudar a sua história de vida. E num dia, ele estava no calabouço, o rapaz que já tinha sido jogado num poço, 2 vezes vendido como escravo, uma delas pelos próprios irmãos, caluniado, preso, foi tirado do calabouço num dia. Ele estava no calabouço. No outro dia, estava sendo colocado uma roupa de linho, uma corrente de ouro, um anel no dedo, e ele sendo colocado na segunda carruagem real, e os arautos proclamando a sua nomeação pelas ruas do Egito. E a nomeação do José, o ex-escravo, o ex-presidiário, agora ia liderar um país, o Egito. Agora ia liderar. Como disse o faraó, num dia, ele estava no calabouço, no outro, ninguém levanta uma mão nem um pé sem a sua ordem. Como é que isso acontece? Deus. Aí, nossa, foi tão fácil. Fácil? O que foi fácil aqui? Você acha que foi fácil trabalhar de escravo, sabendo que ele não nasceu escravo, e que era para ele ser o herdeiro do pai dele? E fácil parar numa prisão por uma calúnia? Fácil
passar 14 anos da vida, vivendo em situações bem diferentes, se ele tivesse parado durante todo esse tempo e pensado de noite, se eu tivesse com meu pai, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, minha vida seria... Ele não teria feito nada de bom. Como tem gente que não tem feito, infelizmente, nada de bom por si mesmo, porque só fica pensando, se tivesse acontecido isso, se não tivesse acontecido, se tivesse acontecido, se não tivesse acontecido, porque se não tivesse acontecido, porque se tivesse acontecido, ele não foca naquilo que Deus colocou diante dele, foca naquilo que Deus tem falado com você e pronto. Porque me aconteceu isso, foca. Porque se não tivesse acontecido, isso não é impedimento para Deus, pode ter acontecido sei lá o que com você, não é impedimento para Deus te honrar. Sei lá o que aconteceu, o que não aconteceu, seja lá o que for, quando a gente está nas mãos de Deus, nós temos que entender que tudo contribui para o nosso bem, o que aconteceu, o que não aconteceu. Tudo contribui para o nosso bem. Por que me aconteceu isso? Por que não me aconteceu? Por que não aconteceu? Podia, se tivesse acontecido. Se não aconteceu, foi porque Deus não deixou? E por que aconteceu isso comigo? Porque talvez Deus deixou? Porque isso aconteceu, então agora não pode. Eu fui escravo e presidiário, eu não posso ser governador do Egito. Bom, José foi. Ele foi tirado do calabouço e colocado na realeza, da noite para o dia. Isso é para mostrar para você que Deus muda a vida de uma pessoa radicalmente, quando ela não desiste. Como Deus vai mudar a vida de uma pessoa que vive de altos e baixos? Que vive pensando mais em desistir de tudo do que de lutar e ir em frente. Como Deus vai mudar a vida de uma pessoa assim? Não tem como. Como Deus vai exaltar uma pessoa, como eu disse, que não faz a parte dela? Não tem. Não tem paciência, não é perseverante, não dá tudo de si. Deixa as coisas incompletas. Esse não é o caminho. Escuta o que eu estou dizendo. Às vezes a carne quer o quê? Sombra e água fresca. Mas nós sabemos que nós precisamos lutar e nos esforçar. Sucesso não vem com estalar de dedos. Mudança de vida não acontece fazendo a mesma coisa todo dia. Errada. Que não ajuda. Mas é fazendo a mesma coisa certa. Insistindo no que é certo, mesmo quando você não está vendo nada. Porque por muito tempo, o José estava sendo abençoado, etc e tal, mas ele continuava sendo escravo, continuava sendo presidiário. Ninguém quer isso, ele não queria isso, ele não tinha esse pensamento dentro dele. Lá dentro existia coisa grande, e ele não desistiu daquilo. Ele acreditou que ia acontecer, não sei de que maneira, mas vai acontecer, e ele contribuiu para aquilo acontecer. E aconteceu. Escuta, segunda-feira passada, Deus falou conosco sobre Moisés. Deus pegou o assassino, fugitivo, beduíno, e colocou para liderar, um cara sem experiência em liderança, para liderar 3 milhões de pessoas. Deus não o colocou quando ele era o filhinho da filha do faraó. Por 40 anos, ele só teve que cuidar dos estudos. Ele só estudou, só se divertiu, só curtiu a realeza. Por que Deus, já que ele estava agora, é um príncipe, mega, vamos colocá-lo agora para liderar? Porque ele não tinha preparação. Porque Deus quer mudar o que está dentro da pessoa para erguê-la, não é o que está fora dela. Se fosse
fosse assim, Deus tinha que ter erguido Moisés quando ele era o bambambam. O filhinho da filha do faraó. Mas ele precisou ir para o deserto, foi experimentado. E lá, quando ele já estava bem, macinho, lixadinho, Deus o pegou e colocou para liderar, sem experiência. Mas ele tinha um coração que agradava a Deus. E Deus pôde erguê-lo. Foi um processo. E Deus ergueu. Então você vê que não importa, quando Deus quer erguer uma pessoa, Ele ergue. Acontece que Ele está buscando é o que está dentro, não o que está fora. Quarta-feira, Deus falava sobre Joel, de restituição e prosperidade, grande colheita. Coisas grandiosas vindo para o seu povo. Ontem nós falávamos sobre obediência, quando nós obedecemos a Deus, Deus pode nos abençoar. Hoje estamos falando mais uma vez de Deus pegar alguém do nada e levantar, por intermédio da sua obediência, perseverança, resistência. Aqueles que perseveram e resistem e vão dando condições a Deus. Quando você vai plantando, plantando, plantando e não desiste, não para de plantar e não abandona a sua lavoura, chega o dia que Deus manda te buscar no calabouço, se estiver. Se você hoje está no calabouço, na cova, uma situação muito difícil, Deus manda te buscar lá e te coloca na realeza, num lugar de honra. Essa é a palavra. O faraó mandou buscar ele no calabouço, ele precisou se barbear, trocar de roupa, para poder se apresentar àquele homem importante. E dali, ele não saiu mais, ele não voltou mais para a prisão. Quando ele foi tirado do calabouço, ele passou a liderar um país. E Deus deu a ele capacidade, sem aquele homem ter estudado nada, foi na escola da vida. Deus o capacitou de tal maneira que ele fez do Egito o celeiro do mundo. Só no Egito tinha comida, havia fome no mundo. O mundo tinha que ir comprar comida lá. E quem estava à frente daquela economia? Um homem de Deus que tinha passado por vários processos sem desistir. Foi competente como escravo, competente como preso, e foi um sucesso na realeza. Como é que ele chegou a um lugar tão alto? Porque ele desceu ao poço. E não se amargou quando estava no poço, porque ele esteve por muitos anos no calabouço, e não se virou contra Deus, mas continuou crendo no que Deus tinha prometido a ele. Essas pessoas Deus pode erguer. Não os molengas, reclamões, que tudo é um problema. Fazer jejum é muito difícil, estar na igreja o dia inteiro é muito difícil. Orar de joelhos, minhas costas doem. Meu joelho não aguenta. A igreja é muito longe. Eu tenho muitos problemas, você não sabe o que está passando, você não está na minha pele. Mas eu quero coisa grande. Coisa grande. Não aguento uma pressãozinha que é coisa grande. Não aguenta nada. Uma pedrada já está despencando. Tem que curtir o couro. O couro tem que ficar curtido. Tem que curtir o couro. Se você, tudo é um problema. Não dá para aguentar isso, não dá para aguentar aquilo, por isso não dá. Isso não dá para passar, isso não dá para suportar. Se você quer coisas realmente de peso, de importância, tem que ter a capacidade de resistir firme a todas as pressões. E Deus te coloca lá. E não tem idade, não tem
porque não tenho formação, não tenho isso, não tenho aquilo. Estamos falando de um escravo que virou um presidiário e que Deus o colocou como o homem mais importante. Ninguém, como disse o faraó, ninguém levanta um pé, nem a mão, nem o pé nesse país sem a sua palavra. Como é que isso acontece? Acontece? Nossa, da noite para o dia? Não, 14 anos de luta, de perseverança. E Deus tem falado conosco, na vida de todos, tem falado tem liberado essa palavra na vida dos que têm perseverado, tem sido fiel, tem resistido firme. As promessas têm sido de grande colheita na vida dessas pessoas. E o que o Senhor falou segunda-feira passada, Deus está procurando pessoas para erguer, Deus quer erguer. E Deus quer erguer não aqueles mal agradecidos, ingratos, que não têm comprometimento com Deus, que não estão nem aí para as coisas de Deus, que fazem corpo mole para buscar Deus. Deus quer erguer aqueles que estão firmes na rocha. Esses que não têm medido esforços para buscar a Deus. Esses é que Deus vai erguer. Esses que estão comprometidos com o reino, com a obra, com o povo, com as coisas espirituais, que valorizam as coisas espirituais. Esses Deus quer erguer. José nunca abandonou a sua fé, nunca desacreditou de Deus. Nos momentos mais duros, ele buscou a Deus, e quando ele era o poderoso do Egito, ele reverenciou a Deus. Isso é que é maravilhoso. Ele não temeu a Deus apenas lá na casa do pai dele, ou quando estava no poço, ou quando estava na casa do Potifar, ou quando estava na prisão. Ele continuou temendo a Deus na liderança do Egito. Por isso Deus pôde ser com ele. Deus está procurando pessoas assim, que seja no vale, seja na montanha, ele continua amando a Deus acima de todas as coisas. Pega o seu propósito, coloque-se em pé, por gentileza. Num dia ele estava no calabouço, no outro dia ele estava sendo nomeado ao homem mais importante abaixo do faraó do Egito. Deus pode erguer, Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa que tema Ele, que reverencie o nome dEle, que se prostre ante dEle, que faça dEle a sua prioridade. Qualquer pessoa que decida perseverar e perseverar. Quando uma pessoa persevera, mesmo sem ver nada, não estou vendo nada, mas vou perseverar. Não estou enxergando nada, mas eu vou perseverar. Não está acontecendo nada, mas eu vou perseverar. Parece que nesse momento piorou ainda mais, mas eu vou perseverar. E eu vou perseverar. Deus a coloca num alto lugar. Aleluia. Aleluia. Se essa palavra não mudar nada dentro de você, não há nada o que fazer. Pelo menos hoje não há mesmo. Porque para mim é uma palavra muito forte, move o meu espírito. Eu tenho perseverado. Eu espero um lugar mais alto e eu tenho perseverado, e eu tenho perseverado, e eu tenho perseverado, e eu continuo esperando um lugar mais alto, e eu continuo esperando um lugar mais alto, e eu estou perseverando. Eu falo por mim, eu estou perseverando. Às vezes não estou vendo nada, mas eu estou perseverando. Parece que não está acontecendo nada, mas eu estou perseverando. Parece que, meu Deus, até quando isso e aquilo, mas estou perseverando. Foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Quando você é fiel no pouco, às vezes até no nada. Quando você é fiel até quando algo é tirado de você, Deus pode te honrar. Aleluia. Porque você está dizendo, eu confio em Ti, meu Deus. E eu vou perseverar porque eu sei que a Sua palavra não falha. E quando uma pessoa persevera no Senhor, ela jamais é derrotada. Eu vou perseverar. A palavra desde o primeiro dia desse propósito foi perseverança. Os que perseverarem serão honrados certamente. Porque Deus não planejou para nós
derrota, mas sim vitórias. Como disse o próprio José para os irmãos: vocês intentaram mal contra mim, vocês planejaram, mas o Senhor transformou em bem. O intuito de vocês era me prejudicar, mas tudo que aconteceu comigo foi propósito de Deus. Que maravilha, sou alguém muito, muito, muito maduro é capaz de dizer isso. Todo esse mal foi propósito de Deus para o bem de muitos. Que maravilha quando uma pessoa decide usar a vida dela para um propósito muito maior do que o seu egoísmo, de olhar só para o seu umbigo, só para si mesmo. Quando ela aceita que a vida dela seja usada para propósitos maiores, para coisas superiores. Que maravilha! Quando ela usa a vida dela para coisas muito maiores. Aleluia. Levanta o seu propósito ao céu e clame ao Senhor, porque você tem fé e força para isso. E você pode vencer qualquer coisa, porque Deus diz que está com você. E hoje você pode estar no calabouço, amanhã vai estar diante do rei do Egito e sendo nomeado ao homem mais importante do lugar. Ou seja, hoje você pode estar numa situação de desemprego e amanhã muito bem empregado, numa situação de desonra e amanhã muito honrado, numa situação de aperto e amanhã abençoado. Hoje pode estar de um jeito, mas se buscar a Deus e resistir, amanhã estará vivendo uma outra situação, como foi com esse homem. Passando o teu sangue sobre o teu povo, meu Deus, vai queimando o teu povo do alto da cabeça à planta dos pés, ó Deus de Israel. E eu quero determinar esse espírito forte sobre o teu povo, meu Deus, ó meu Deus, esse espírito perseverante e determinado. Eu quero determinar a honra e a mudança da situação da vida dessa pessoa. Eu determino perseverança e determinação. Eu determino um espírito forte sobre cada um que aqui está. Ó meu Deus, vai erguendo esta vida, Senhor. Vai erguendo, Jesus. É hoje, meu Deus. Eu não sei o que ela está vivendo, mas eu sei que o Senhor pode mudar completamente essa situação. Hoje, meu Deus, como foi com José, ela pode estar no calabouço, mas o Senhor está dizendo que amanhã é outra situação. Não importa idade, não importa formação, não importa títulos, não importa nada, importa a fé e depender do Senhor. Quando uma pessoa crê e depende do Senhor, o Senhor muda completamente o estado de vida dela, a condição de vida dela. O Senhor reverte qualquer situação, e o Senhor está falando de reverter situações. O Senhor está dizendo: eu vou reverter, eu vou virar o seu cativeiro com certeza, eu vou reverter, eu vou honrar a sua fé, eu vou te colocar no lugar de honra, eu vou mudar a sua situação como mudei a de José. Ó Deus de Israel, eu sei que o Senhor está prometendo vitórias, eu sei que o Senhor está dizendo que vai mudar situações. Deus de Israel, muda, Jesus, honra a fé dessa pessoa, responde às orações dela, dá a ela o que ela está buscando, faz a obra aqui hoje. Deus de Israel, fala com Deus, porque Deus quer mudar essa situação. Deus está falando de mudança. Ele tirou ele do calabouço e colocou na realeza. Vamos, fale com Deus. Deus quer fazer isso na sua vida. Deus está falando de uma mudança radical na sua situação. Deus vai mudar a sua situação. Deus vai mudar a sua situação econômica, financeira. Deus vai mudar a sua situação profissional. Vamos, persevere. Vamos, lute. Ore a Deus. Deus vai mudar isto. Deus mudou a história do José, porque ele não desistiu. Deus está dizendo a você: você não pode desistir. Eu vou mudar isto. Eu quero erguer você. Eu vou erguer você. Deus quer erguer você. Deus vai erguer você. Em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus,
Essa palavra tem que entrar no seu entendimento. Deus está falando: eu vou te erguer, eu vou erguer você, eu vou tirar você do calabouço, eu vou colocar você diante da realeza, vivendo coisas maiores. Eu vou mudar isto. Creia, clame a Deus e determine com força, porque Deus vai realizar sonhos grandes. Deus vai te honrar. Ó Deus de Israel, faz isso agora na vida dessa pessoa. Realiza sonhos grandes. Muda a situação dela, meu Deus. Responde as orações dela, Jesus. Eu estou pedindo agora, meu Deus. Ela vive uma situação difícil, mas o Senhor pode mudar qualquer coisa. Eu sei que o Senhor está determinando mudanças aqui. O Senhor está determinando mudanças, meu Deus. Eu sei disso. Ó Deus, que isso entre no espírito dessa pessoa. O Senhor é o Deus que cria meios, que vira situações. O Senhor mudou completamente o estado da vida daquele homem, e o Senhor está dizendo: eu sou o mesmo. Deus, eu sei que o Senhor é o mesmo Deus que foi com José no Egito, que foi com José no poço, na escravidão, na prisão. O Senhor foi com ele na realeza. Ó Deus de Israel, a perseverança dele levou ele a viver grandes milagres. Honra a fé dessa pessoa. Eu clamo por mudanças. Materializa os projetos, materializa os sonhos, coloca coisas maiores nas mãos dessa pessoa. Mostra a tua força, mostra a tua glória. Honra essa vida. Traga ela nas mãos dela o que não existe. Erga, meu Deus. Eu sei que está procurando pessoas para erguer. Erga, Deus, erga, Deus, erga, Jesus. Coloca coisas grandiosas, projetos novos, coisas gloriosas. Faz, Deus, como o Senhor tem prometido. Oh, o fiel, o Senhor tem que honrar é o fiel, não o infiel. Oh, o fiel, tira da mão do ímpio e põe na mão do justo, daquele que não teme o Senhor, daquele que não dizima, que não oferta, que não se preocupa com a tua obra, e põe na mão desse fiel, que tem sido dizimista, ofertante, praticante da verdade, temente ao Senhor. Esse precisa ser honrado, meu Deus. Honra, meu Deus, honra, meu Deus. Pega esse pequeno e faz grande. Pega esse desonrado e honra. Pega esse envergonhado e justifica. Deus faz a obra. É hoje, Jesus. Fala com Deus isso. Se você é dizimista, se você é ofertante, você pode falar com muita ousadia. Fala isso para Deus: Jesus, eu sou dizimista, eu sou ofertante fiel. Eu não sou dizimista e ofertante das oportunidades. Eu sou fiel. Na dificuldade eu tenho sido fiel. Quando eu não tinha nem um tostão, eu estou sendo fiel. Então, meu Deus, eu tenho sido fiel. Eu tô na tua presença. Eu estou aqui no templo te invocando. Fala isso com Deus. Fala isso com Deus. Hoje você pode estar vindo a pé. Tem gente, talvez hoje tem um carrão na garagem e vê dificuldade de vir para a igreja, porque está chovendo, porque está longe, ou porque vai pegar um trânsito pesado. Mas você talvez pegou 2, 3 conduções para estar aqui. Deus quer erguer você, que não viu dificuldades em estar aqui, que não está apresentando justificativas para não buscar o Senhor, que é dizimista, ofertante, fiel, que não mede esforços para buscar Deus. Fala para Deus como está escrito na Bíblia: tira do ímpio e põe na mão do justo, Senhor. Eu não aceito viver sem minha casa própria, sem meu carro zero, sem um salário digno. Eu estou te buscando e eu quero a minha vida mudada. Eu quero ser honrado. Eu quero ver a sua glória na minha vida. Está escrito que o Senhor tira do ímpio e põe na mão do justo. Está escrito que o Senhor torna grande e forte qualquer pessoa. O Senhor pode usar qualquer meio para me honrar. O Senhor usou o faraó para honrar o José, um presidiário, escravo presidiário. Hoje eu posso estar lá embaixo, no lugar mais fundo, como estava José, no calabouço. Mas o Senhor pode me tirar e me colocar diante da realeza e me honrar.
o Senhor usa quem o Senhor quer. Então me honra, Deus. É para Deus te honrar. Deus vai te honrar no seu trabalho, vai honrar na sua vida. Eu quero o meu negócio, Senhor. Eu quero ter o meu negócio. Creia nisso. Se você for fiel a Deus, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Creia nisso. Deus vai colocar esse negócio nas tuas mãos. Eu quero uma mudança no meu negócio, Senhor. Eu quero uma mudança nas minhas vendas. Eu quero uma reviravolta acontecendo na minha vida, meu Deus. Faz isso por mim. Tenha fé e fala com Deus com toda a força da sua vida. Não olha para as circunstâncias. Não olha para as impossibilidades, simplesmente diga: eu creio que eu creio e eu creio, e é isso que vai acontecer na minha vida. Eu não sei de que maneira, mas eu estou com a minha chave da casa própria, com a chave do meu carro zero, com os meus negócios concluídos, com a minha vida financeira mudada, com a minha restituição, vivendo coisas grandiosas na minha vida. Eu não sei de que maneira, mas eu sei que Deus está me erguendo, eu sei que Deus está me honrando. Eu não sei de que maneira, eu não sei, mas eu já estou vivendo a minha glória. Eu não aceito diferente. Eu estou sendo honrado pelo Senhor. Eu sei que o Senhor está me honrando. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Coloca no teu espírito: eu serei fiel até a morte. Eu serei fiel na presença do Senhor. Faça tudo que está ao seu alcance. Eu vou usar aquela mesma frase que o Senhor tem me dado e eu tenho repetido. Não meça esforços para agradar a Deus, e Deus não vai medir para te honrar. Não deixa ninguém fazer a sua cabeça, guiar a tua cabeça. Quando o Espírito Santo colocar no teu coração, faça isso, faça. Se o Espírito Santo colocou, faça isso, faça. Não vá por opiniões, porque às vezes a opinião de alguém não é a fé. Você tem que caminhar pela sua fé. É pela sua fé. Pela sua fé. Às vezes quem está do seu lado não tem a mesma fé que você. E quando você diz assim: eu vou dar esse passo ousado de fé, a pessoa já te desestimula. E diz: não, porque isso não vai dar certo, porque isso não é aquilo. Não faça isso. Não faça isso. A gente tem que caminhar pela nossa fé. A fé é individual. Ninguém pode ter fé por mim. Se eu quero ir além, eu tenho que ter fé por mim. Imagina se o José tivesse esperado que alguém tivesse fé por ele. Ele não tinha ninguém. Ninguém era por ele. Ninguém era por ele. Ninguém era por ele. Ele não tinha ninguém por ele, a não ser Deus. Você tem que contar com Deus. Quantas vezes eu já vi gente fazer votos de fidelidade com Deus e aparecer alguém e dizer: isso é um absurdo, não faça isso não. E o Espírito Santo te levou a fazer aquilo, e alguém vem e rouba a tua fé, porque você deixou. A partir de hoje, coloca isso no teu espírito. Eu vou andar pela minha fé, e Deus tem colocado no meu coração: eu vou fazer assim, então eu vou fazer assim, assim, assim. Se o Senhor tem colocado no seu coração de dar passos ousados, seja através de dízimo, oferta, fazendo a obra, realizando mais, se aproximando, dê todos os passos de fé e resista, porque cada plantio você vai colher, cada semeadura você vai colher. Não deixa ninguém roubar o teu espírito, roubar a sua fé. Em nome de Jesus, eu creio, e eu vou dar meus passos de fé, e eu sei que o Senhor é comigo. Deus pega o pequenininho, quando Ele crê, e coloca entre os grandes. É o que nós falávamos semana passada. Deus pega lá do esterco e coloca entre os grandes. Hoje você pode estar sem condição nenhuma, sem saber o que vai fazer, no calabouço, mas Deus vai te erguer. Continua plantando. Sai daqui hoje com esse espírito e simplesmente diga: ó Senhor, Senhor, é o seguinte, eu estou crendo no Senhor, aconteça o que for, não vou desistir da minha fé. Eu vou continuar crendo. Eu creio que o José, certamente, quando estava naquela gaiola sendo levado pelos ismaelitas,
aquilo dentro dele, cheio de confusão lá dentro, sem saber, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas lá dentro, certamente, ele está dizendo, eu não vou desistir de Deus, eu tenho que crer. Quando ele estava chegando na casa do Potifar, que a realidade realmente estava batendo, agora realmente sou escravo, vou ter que trabalhar como escravo, estou sendo vendido a segunda vez como escravo, mas certamente o que pesou mais foi, eu vou continuar crendo em Deus. Eu vou continuar crendo no que ele colocou no meu coração. Quando a mulher do Potifar caluniou ele daquele jeito, ele foi parar na prisão, certamente foi uma burdoada, ele chega na prisão, meu Deus, agora eu sou um preso. Mas eu vou continuar crendo em Deus. Eu vou continuar crendo em Deus. Hoje talvez você teve uma decepção, um negócio não saiu, o documento não saiu, a carteira, o emprego não aconteceu, uma notícia ruim chegou. Eu vou continuar crendo em Deus. Porque eu não estou plantando em vão. Eu não estou plantando em vão. Deus não vai me deixar. Parece que agora me tiraram tudo. Parece que está pior do que antes. Eu vou continuar crendo em Deus. Ainda que no calabouço Deus vai me erguer. Isso não vai ficar assim. Escuta o que eu estou te dizendo pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai mudar a sua situação financeira, profissional. Deus vai mudar. Escuta isso pelo Espírito Santo de Deus. Deus vai mudar. Seja fiel até a morte. Resista firme até o fim. Deus vai mudar isto. Resista firme. Porque Deus vai mudar. Seja firme. Porque Deus vai mudar. É só você não retroceder. Resista até o fim. Que Deus vai te honrar sobremaneira. Deus vai te honrar grandemente. Mas não tenha medo. Vai dando passos de fé. Porque Deus honra os nossos passos de fé. Os passos de um homem do justo são confirmados. Deus vai confirmar seus passos. Dê passos de fé. Não aceite o não e vá dando passos de fé e vai insistindo, insistindo, insistindo. Vá batendo. Porque é aquilo que eu te falei. Na centésima marretada, até então você não tinha visto nenhum trinco, mas na centésima, aquela pedra se abre ao meio. Aquela rocha, ela rompe. Às vezes você deu a primeira marretada nada, a segunda marretada nada, a terceira, a 10ª, a 20ª, a 30ª, nada, e você está insistindo, a hora que você vê, mas lá dentro algo está acontecendo. Lá dentro está acontecendo. Você pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Pega essa mensagem, Deus tirou ele do calabouço, como vai tirar você também. No nome de Jesus. Com a mão estendida para aquela direção onde você precisa de milagre, ordena os milagres lá e só creia em vitórias. Ordena os milagres e creia em todas as vitórias. Naquele cliente com aquela negociação gigante que vai definir a sua vida, em nome de Jesus, você sabe disso. Só uma venda grande define toda a sua situação. Você paga tudo, compra o que está precisando, supre o que está necessitado. É uma venda, creia nisso, no nome de Jesus. É uma situação, do nada pode mudar completamente a tua vida. Então creia, é aquela causa que está amarrada que sai e aquele dinheiro entra. É uma situação, do nada pode ser mudada. Num dia ele estava no calabouço, no outro ele era o governador do Egito. Creia nisso e ordena, simplesmente ordena pela fé. Eu determino a materialização dessas vitórias, desses milagres, essas portas abertas, esses clientes novos, essas vendas, esses benefícios. Eu determino sobre a minha vida essas vitórias, em o nome do Senhor Jesus. Minha carteira está assinada, meu contrato está assinado, essa venda já foi fechada, em nome de Jesus. Está tudo certo, essa vitória já está nas minhas mãos, eu já recebi esse milagre, eu tomo posse disso. É isso que você tem que dizer em nome de Jesus. Eu creio, já aconteceu, pela minha fé já aconteceu, pela minha fé já aconteceu. Diga com força, pela minha fé tudo já foi mudado, em nome de Jesus. Mostra a tua fé, porque Deus opera mediante a fé.
É mediante a fé que Deus opera. Então dentro de você tem que haver convicção de fé. Eu sei, já aconteceu. Não sei como, mas já aconteceu. Eu creio que por muito tempo José ficou esperando aquela boa notícia. Ele não sabia como. Eu creio dentro de mim que ele não sabia como Deus ia erguê-lo, mas ele tinha certeza que Deus ia erguê-lo. Tem coisa na minha vida que eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Você pode ter certeza disso. Essa frase você pode usar para você. Não sei como, de que lado, de que maneira virá, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Meios Ele vai me dar, Ele vai criar. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Deus de Israel, nós estamos todos juntos na mesma fé e no mesmo espírito de vitória. E nesse momento, Senhor, nós queremos todos nós juntos na mesma fé, concordar com todas as orações que foram feitas, que estão sendo feitas, ó meu Deus, com todos os clamores, com todas as buscas, nós concordamos com todas essas mudanças, com todos esses milagres, com todas essas transformações, com toda a honra. Nós concordamos, nós ligamos aqui na terra todos esses milagres, toda essa honra, essa reviravolta na vida dessa pessoa. Nós concordamos, nós ligamos aqui na terra para que sejam ligados no céu, em nome de Jesus. Nós desligamos todo problema, toda adversidade, toda dívida, toda dificuldade, todo endividamento, todo desemprego, todas as questões que tem amarrado as vendas e os negócios dessa pessoa, nós desligamos aqui na terra para que sejam desligados do céu e ordenamos todas as vitórias em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.